Fala Render People! Hoje vamos modelar um buffet loop. E as técnicas que vamos usar são úteis para diversas ocasiões. Mas você tem que assistir o vídeo até o fim, porque vou te mostrar uma dica extra, para aumentar o realismo da nossa modelagem. Vamos começar! Vamos começar então a modelagem. Nós vamos fazer esse buffet, e vai ser muito fácil de fazer. A gente vai usar somente linhas e poucos modificadores. Então eu já tenho aqui a minha referência. Tenho também uma referência com as medidas. A primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui em Create, aqui em Shapes, e vamos criar um retângulo. Aqui eu posso criar um retângulo com qualquer medida, e agora eu venho aqui em Modify para alterar essas medidas. Então aqui na largura, vai ter 210 centímetros. De profundidade vai ter 50. Por enquanto, a gente vai usar somente isso. Depois a gente coloca essa altura. Vou clicar com o botão direito e vou converter para Edit Spline. Vou selecionar aqui por vértice. Seleciono todos esses vértices. Eu quero aplicar um fillet, que vai fazer essa parte arredondada aqui para a gente. Esse fillet, eu vou colocar com 22 centímetros. Notem que aqui ele não está muito arredondado. Então eu posso vir aqui em Interpolation, e posso ligar o Adaptative. Então, nós já temos a forma do nosso buffet. Vou apertar o W para dar um move. Segurando o Shift, eu vou criar uma cópia aqui. Vai ser como cópia mesmo. Eu estou criando essa cópia, porque depois a gente vai precisar fazer esse fechamento aqui de cima e o de baixo também. Essa cópia aqui vai servir para isso. Então vou voltar aqui para a minha primeira linha. O que eu quero fazer é uma separação delas. Eu quero separar essa parte arredondada, essa parte aqui da frente que vai ser as nossas portas, e essa parte do fundo. Então eu vou vir aqui. Vou selecionar a minha linha. Primeiramente vou dar um detach nesse segmento, que vai ser o segmento da porta. Dou um detach. Ok. Vou fazer isso aqui com essa parte de trás também. Dou um ok. Depois disso, vou sair aqui dos vértices. Clico aqui para sair. Vou selecionar essa primeira linha aqui. Vou aplicar um modificador nela. O modificador é o Normalize Spline. Vai servir para fazer as divisões nas nossas linhas. Simplesmente venho aqui e dou um Show Notes. Vão aparecer esses pontos. No momento essa divisão está sendo feita por centímetros. A gente pode ver aqui que está com 20 centímetros cada espaçamento desse. E eu não quero isso. Eu quero fazer 5 divisões apenas. Então posso mudar aqui a opção para Not Count. Vou colocar aqui 5 divisões. A parte de trás, ela não vai ter divisões. Vai ser uma linha única. Essa spline aqui, eu já vou converter ela para Edit Spline. Posso selecionar todas elas. Eu vou aplicar um comando chamado Extrude, que ele vai fazer essa extrusão das linhas. Eu acredito que tenha mais ou menos isso. Só o que vai faltar para dar essa altura total, é a parte dos pés. Que eu acredito que tenha uns 20 centímetros mais ou menos. Então esse Extrude aqui eu vou colocar ele com 56 centímetros. Vou ativar o F4 aqui, para ativar as minhas linhas. Vou aplicar aqui um modificador Edit Poly, porque eu quero as separações aqui das portas. Para fazer isso, eu vou selecionar por linha. Vou selecionar essas 3 linhas das portas, e vou aplicar um chanfro nelas. Esse chanfro eu vou colocar como 0,15 centímetros. Vai ser 0,15 centímetros para cada lado. Vai dar um total de 0,3 centímetros. Dou um OK aqui então. A próxima coisa que eu vou fazer é deletar essa parte aqui do meio. Então para isso, seleciono essas linhas aqui do meio, segurando o Ctrl para selecionar as 3 ao mesmo tempo. Dou um Delete. Aqui nessa extremidade eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar um espaçamento aqui. 0,3 no X, que foi aquele total que a gente tinha visto. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, só que agora vai ser num valor negativo. Menos 0,3. Assim, a gente já tem as aberturas, esses espaçamentos entre as portas. Já posso sair do comando, e fazer a mesma coisa aqui nessa parte de trás. Vou aqui adicionar um Edit Poly. Vou selecionar por linha e vou fazer aquele mesmo espaçamento. Aqui é o 0,3 no X, e aqui desse lado, menos 0,3. O próximo passo então é a gente dar volume aqui para a nossa geometria. Aqui eu acredito que tenha mais ou menos uma espessura de 1,5 centímetros. Então simplesmente vou selecionar todo o meu modelo. Vou vir aqui e aplicar um modificador Shell. Esse modificador ele fez a extrusão para fora, mas eu quero que ele faça para dentro. Então vou clicar com o botão direito aqui para zerar. E aqui em cima coloco 1,5 centímetros. Nosso próximo passo aqui é fazer esse fechamento de cima, e o fechamento de baixo, e para isso eu vou usar aquela linha que a gente separou no começo. Vou selecionar essa linha. Vou vir aqui na Line. Clico aqui nessa lateral.
e já vai alinhar aqui, X, Y e Z, pivô com pivô. Dou um OK. Só que tem uma coisa. Essa linha, ela tá pro lado de fora, e eu quero que ela fique pro lado de dentro. Então para isso eu vou vir aqui em segmentos. Vou vir aqui na opção de Outline, e vou fazer a mesma espessura da madeira, que é de 1,5 cm. Ele já fez essa outra linha para mim. Então essa linha aqui de fora eu já posso dar um delete. Essa outra linha aqui, eu já vou converter ela para polígono. Botão direito, converter para polígono. Uma outra coisa que a gente vai ver aqui é essa altura. Eu também vou colocar a mesma espessura da madeira, que é de 1,5 cm, tanto aqui na parte de baixo, como na parte de cima. Então aqui no eixo Z, vou colocar 1,5 cm. Vou segurar o Shift, e fazer uma cópia, arrastando aqui no eixo Z. Apertando a tecla S, eu posso ativar o meu Snap. Eu vou colocar a linha, aqui na parte de cima dessa porta. Vou criar como uma cópia mesmo. Agora eu posso descer, 1,5 cm. E vou adicionar também uma espessura para essa parte de cima e para a parte de baixo. Então venho aqui no modificador Shell. Vou adicionar a mesma espessura, 1,5 cm. Já foi adicionado automaticamente aqui na parte de cima. Simplesmente vou clicar com o botão direito. Vou copiar e colar aqui nessa parte de baixo. A gente pode notar que ele fez essa extrusão para a parte de baixo, só que eu não quero isso. Vou clicar com o botão direito para zerar. Vou fazer aqui embaixo, de 1,5 cm. Agora, nós vamos fazer a parte dos pés. Vou clicar aqui na tecla F para ir para a vista front. Aperto G para desligar o grid. Os pés, a gente também vai fazer com linhas. Então, vou vir aqui em Create, em Shapes. Vou criar uma linha. Clico aqui em qualquer ponto. Vou segurar o Shift para deixar a linha reta. Posso clicar também em qualquer ponto. Botão direito sai do comando. Eu vou vir aqui no modificador. Aqui em vértice. Vou selecionar esse vértice aqui de baixo e vou trazer ele aqui para cima. Vou descer ele 20 cm. Lembra que a gente fez essa base aqui com 56 cm. Então, eu vou fazer esse restante aqui com aproximadamente 20 cm. Venho aqui no eixo Y. Menos 20 cm. E aí a gente já tem a altura do nosso pé. Outra coisa que eu vou fazer aqui é vir em Render. Vou ativar Enable in Render. Enable in Viewport, para que ele dê essa espessura para a nossa linha. Vou voltar para a perspectiva apertando a tecla P. Aqui eu vou deixar com um raio de 2,5 cm. Esses vão ser os nossos pés. Outra coisa que eu vou fazer também é aumentar a quantidade de lados dele para que ele fique com uma qualidade melhor. Vou colocar aqui em lados 30. Feito isso, eu vou vir aqui na vista front novamente. Eu vou apertar a tecla F3 para ir para o wireframe. Aqui no eixo Y, eu quero alinhar essa parte aqui de cima com essa parte de baixo do nosso móvel. Vou apertar a tecla P para vir para a perspectiva, e a gente pode ver que ele já alinhou aqui. O próximo passo então é alinhar aqui no nosso móvel. Vou vir aqui então na vista top. Vou desligar o grid apertando G. Primeiramente vou trazer esse pé, bem próximo aqui. Vou desligar o nosso snap para não atrapalhar. Vou deixar ele aqui mais ou menos. A gente pode notar aqui que o pé fica um pouco depois desse final aqui da porta, aqui no início da curva. Então vou trazer ele mais para cá. Feito isso, eu vou fazer as outras 3 cópias aqui dos nossos pés. Para isso eu vou vir aqui em Hierarquia. Vou mudar o pivô primeiro. Vou vir aqui em Align, e vou alinhar com essa parte aqui, em todos os eixos. Dou um OK. Posso sair aqui do Affect Pivô. E agora eu vou dar um Mirror nesses pés. Venho aqui em Mirror. Primeiro a gente vai criar aqui no eixo X, como instância. Ele já vai criar essa primeira cópia. Vou selecionar novamente esse pé. Vou aplicar outro Mirror, só que agora ele vai ser no eixo Y. Dou um OK. Esse aqui eu vou fazer a mesma coisa. Mirror, e eixo Y também. Feito isso, nossos pés já vão estar aqui no local correto. Nosso próximo passo aqui é fazer essa parte de metal aqui de baixo. Então para isso vou vir aqui em modificador, vou aplicar um Edit Poly. Porque nossos pés estão em instância, então tudo que eu modificar em um vai modificar nos outros. Venho aqui em Edit Poly. Vou selecionar por linha. Seleciono todas essas linhas aqui, e vou aplicar um Connect com apenas uma linha. Aqui já dá para notar que essa parte de ferro está exatamente aqui no meio, e aí a gente deixa dessa forma aqui. A próxima coisa que nós vamos fazer é aplicar uma pequena borda aqui, que ela é mais arredondada. Então para isso, vou selecionar aqui para o polígono. Seleciono esse polígono aqui embaixo, e com o Ctrl selecionado, clico com o botão direito aqui em linha, para ele converter essa seleção. Vou vir aqui em Chamfer.
Quero aplicar um chanfer aqui de 0,5 centímetros. Creio que já vai estar bom. Vou adicionar mais algumas linhas para dar uma qualidade melhor. Já dá para ver que já aplicou aqui nos outros pés também. Uma outra coisa que nós vamos fazer é selecionar aqui o polígono. Vamos selecionar primeiramente essa parte de baixo e aplicar aqui um modificador Extrude. Vou colocar como ,1, só para dar essa espessura do metal aqui de baixo. Aqui ela foi para a direção errada. Vou dar um Ctrl Z. Vou aqui novamente em Extrude. Eu tenho que colocar aqui em Local Normals, que aí ele vai fazer essa extrusão correta. O que a gente vai fazer agora é essa parte desse metal cruzado. Vai ser bem fácil também, porque a gente vai fazer com linhas. Vou vir aqui na vista top. Vou apertar o F3 para ir para a vista de Wireframe. Venho aqui em Create, Inline. Vou ativar meu Snap novamente. Antes de fazer essa linha, eu vou voltar aqui. Vou selecionar primeiro esse objeto. Aqui no modificador, eu vou desligar esse Edit Poly por enquanto. Vou voltar aqui em linha. Agora sim. Eu desliguei o Edit Poly porque ele não estava achando o centro aqui da linha. Então venho e clico aqui. Vou fazer essa linha até esse centro aqui. Botão direito para sair do comando. Aqui vou voltar para minha perspectiva e apertar F3 para sair do Wireframe. Essa parte, vou descer um pouquinho mais ela, e a gente pode notar que ela tá redonda, só que não é isso que eu quero. Essa parte aqui vai ser quadrada. Então vou vir aqui em Modify. Em vez de radial, vou colocar retangular. Aqui eu vou colocar um valor de 2 cm de altura, e 0,5 de espessura. Vai ser bem fininho mesmo. Outra coisa que eu posso fazer, é vir aqui nos meus pés. Vou habilitar aqui o Edit Poly novamente. E essa barra aqui eu vou trazer pro centro desse pé aqui de baixo, que é essa parte de metal. Feito isso, eu posso aplicar um Mirror nesse pé. Aqui em Y. E já vai criar aqui no local correto. Outra coisa que eu vou fazer, é adicionar alguns chanfros para tirar essa borda viva do nosso objeto. Primeiramente seleciono nossas portas. Venho aqui no modificador Chamfer. Aqui eu vou colocar um valor de 1 centímetro. Vou colocar 3 segmentos. Vou simplesmente copiar esse chanfer, e vou adicionar aqui nessa parte de baixo. Primeiro, converter para polígono. Agora, colo esse chanfro aqui. Pronto, já adicionou aqui para a gente. Outra coisa que eu vou fazer também é adicionar nessas laterais. Venho aqui e dou um Paste. E aqui nessa parte de trás, vou fazer a mesma coisa. Paste. A gente já tem todo o nosso objeto com algumas bordas. Isso é para dar um realismo maior. Outra coisa que eu vou fazer aqui é organizar esse arquivo. Vou atachar tudo que é do mesmo material. Então para isso, eu seleciono tudo, converto tudo para polígono. E vou colocar aqui, nas portas primeiro. Vou mudar a cor, colocar um tom de madeira aqui. E vou começar a atachar meus objetos. Então venho aqui em Attach. Vou clicar aqui na lateral, essa parte aqui de cima. Na parte do fundo, a parte de baixo também. E esses pés também. Primeiro vou atachar esses pés. Posso vir na seleção por polígono. Aqui ele já selecionou essa parte de baixo dos meus pés, só que faltou um pedacinho aqui em cima. Então venho aqui em Grow. Vai terminar de selecionar os nossos pés aqui para a gente. Vou dar um Detach. E a gente já tem então o nosso objeto separado. Vou sair aqui do comando. Posso então selecionar essa parte de cima. Vou dar um Attach aqui nesses pés de madeira. Posso sair aqui do Attach. Vou para a parte dos pés. Vou colocar aqui um metal cinza. Pode ser essa cor mesmo. E também vou atachar esses metais cruzados. Feito isso então, a gente conclui aqui mais uma modelagem. A gente fez esse móvel apenas com linhas, e usou apenas alguns modificadores para isso. Depois que você entende como o 3ds Max funciona, fica muito mais fácil usar formas e modificadores simples para criar belos objetos. Não esquece de deixar um like no vídeo e se inscrever. E também não esquece de praticar o que você aprendeu aqui hoje. Até a próxima. Dali Render!